Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Que não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? Eu não estou otimista, eu não torço para subir. Quando eu vou comprar um papel, eu compro mirando o dividendo. Então eu acho que aqueles que querem fazer a parceria com a Eneva, vão para a Eneva. E se enfia a Eneva até o... É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. É óbvio que eu não vou comprar. Talvez eu seja o único no país que torce o mercado que tem. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? Você quer me ver feliz? Mais comprou. Em 2023 e 2024, eu comecei a fazer uma substituição. Primeiro, eu vendi ações de uma empresa chamada... O senhor costuma dizer assim que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou se seguir o mesmo caminho que o senhor seguiu. Mas por que ele não conseguiria? E por que tem tão poucos Barcys no Brasil? Bom, porque talvez eles não tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Talvez eles não tenham a mesma preocupação em aprender como eu tive a preocupação em aprender, tá entendendo? Talvez eles sejam daqueles que sejam patrocinators, que nem falava o Warren Buffett, né? O que é um patrocinator? Ele pega $500 mil e deposita na conta da Porsche. Eu prefiro que esteja na minha conta, tá entendendo? Você não tem o Porsche, mas também ela não tem meus 500 mil. E por quê? Porque não é a minha prioridade. E se você hoje chegar e falar, você tem esse negócio aqui que é tá de graça. Eu não quero, tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então, o que eu fui sentimentalizando da minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida, assim. E com isso eu estou com 85 anos já. Ô, Barcy, o Warren Buffett tinha tido aí como o maior e mais bem-sucedido investidor dos Estados Unidos e ele teve, em quase 60 anos, aí uma rentabilidade de 20% ao ano média, né? O senhor tem ideia de quanto a sua carteira, os seus investimentos renderam aí ao longo desses 55 anos aí que você investiu? Olha, deve ter rendido aproximadamente isso, ou talvez até um pouco mais. Só que tem uma diferença entre o Warren Buffett e eu. Nós somos dois empreendedores, mas ele, a Yorkshire, Berkshire, né? Berkshire. Não é dele só, é um fundo e tem de terceiros. O meu é meu, não tem ninguém, você está entendendo? E outra, ele não distribui dividendo. Você sabia disso? Não distribui, em 60 anos nunca distribuiu. Então, em 60 anos ele nunca distribuiu. Por que eu vou ser igual que ele? Ou vou investir nele? Eu gostaria que ele distribuísse o dividendo, mas não distribui, então faço eu a minha carteira. Tá entendendo? Faço a minha carteira. Então eu tenho meu dividendo, eu sou parceiro das empresas, como ele é. Só que ele estava nos Estados Unidos. E as empresas que ele comprou na época são empresas multinacionais. As que eu comprei não são multinacionais, mas cresceram também, né? Que é o Banco do Brasil, a Klabin, Suzano, a Semig, né? O senhor se considera o investidor mais bem-sucedido do Brasil? Igual o Warren Buffett é nos Estados Unidos? Não, eu não sou o mais bem-sucedido. Eu acho que devem ter outros também, né? Eu tenho um grau de sucesso, agora pode ser que tenham outros que tenham mais sucesso do que eu, tá certo? Aqui eu sou conhecido e os outros não são. Mas deve ter sim, pessoas que têm uma posição grande de determinados papéis, né? Eles também devem ter bons resultados de dividendos, né? Ô, Barcy, uma coisa assim que é muito curiosa e muito peculiar é a forma como o senhor criou a Louise, né? Eu acho que enquanto muitas famílias ricas, o filho faz 18 anos, ganha um carro, vai estudar nos Estados Unidos, aí quer sair de casa, ganha um apartamento, enfim, as famílias elas provêm muito assim para o filho. A Louise conta que ela estudou no Mackenzie, ela tinha uma mesada de R$500 por mês, ela nem sabia que você tinha o patrimônio que você tinha. É verdade, porque eu nunca divulguei isso.
E por que você fez essa opção? Assim, a ideia é que, pô, ela não tivesse tanto que ela não precisasse fazer nada? A minha vontade foi que, pelo menos ela, nunca fosse uma pedinte. Eu sempre gostei que ela fosse uma conquistadora. E para ser conquistadora, ela tem que caminhar com as suas próprias pernas, claro. E a gente orientando. E hoje ela é uma conquistadora. Ela não é uma pedinte, tá entendendo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que conquistei as coisas, né? Então eu procurei transmitir esta minha postura para ela. Porque se a minha postura é uma postura de sucesso, por que eu iria transmitir a ela uma postura diferente? É isso? E é o que eu fiz. E graças a Deus, ela realmente é uma pessoa que ela é uma conquistadora, ela conquista, ela trabalha, ela não chega para mim e fala, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero. Ela compra para ela já ganha para ela. Então, eu ajudei bastante para que ela fosse alcançar essa independência que ela tem, com 29 anos, tá certo? Então, o que acontece? Resumindo a história, ela tem 29 anos, me ouviu. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Que não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? Né? A minha missão eu cumpri. É transmitir. Se o cara quiser aprender, amém, né? Tem gente que duvida disso aí. Como tem gente que duvida, acho que eu tenho que... Eu não fumo charuto, mas tinha que acender charuto com nota de $100. Isso aí é jogar dinheiro fora, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço. Desperdiçar recursos, né? Então ela é um exemplo daquilo que eu gostaria que todos fossem, né? Mas que infelizmente não são, tá certo? É legal, Barsi. E ela também começou com pouco, tá certo? Legal, Barsi. Queria falar um pouquinho da AES agora. A gente foi visitar, né? A gente vai mostrar na próxima aula, a gente foi visitar o centro de operações da empresa lá em Bauru, a gente foi visitar a hidrelétrica de Barra Bonita. E uma coisa que impressiona lá na hidrelétrica, mas que ela foi construída há 60 anos atrás e continua igualzinha, a mesma barragem, né? Os ativos eles vão sendo melhorados e continua gerando muito caixa para a empresa, esse negócio aí que foi construído há 60 anos atrás. E se você voltar lá daqui a 30 anos, provavelmente vai ser ainda um negócio que continua lá gerando muito caixa e gerando muita energia. O que te atrai na ES? Assim, é a sua quinta maior posição hoje, né? Você tem mais de 5% da empresa. O que te atrai na ES nesse setor de energia? Essa perenidade do negócio? O que é? Não, a perenidade é uma coisa que ela existe no setor e essa é uma prova evidente que ela é uma empresa perene, não é isso? O que ela tem de sobressaltos é quando Jesus Cristo manda água ou não, né? Então, quando chove muito, é melhor para ela. Quando chove menos, é pior para ela. Então, de qualquer maneira, é uma empresa americana, não é isso? Que tem uma visão de investimento produtiva, positiva. Então, eu quero me associar exatamente a empresas que têm essa visão. Que foi uma visão que eu aprendi a ter exatamente pelo aprendizado que o mercado nos proporcionou. Agora, eu andei comprando mais. Eu tinha uma posição bem modesta de AES Tietê. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Você tem ideia do que aconteceu? Começaram a investir em eólica, em solar e tal. Começaram a investir em eólica, solar, mas eles fizeram uma coisa que o analista brasileiro não dá valor, tá entendendo? Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões. De ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Então o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo, só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de ações. Diferentemente do que fizeram alguns bancos. Por exemplo, você sabe qual é a base acionária do Bradesco? Tem ideia? É 10 bilhões de ações, é muito. Mais de 10 bilhões. Quase 10 bilhões e 700 milhões. Se você pagar 25% do seu resultado, é isso? Quanto você precisaria dar de resultado para contemplar 11 bilhões de ações?
Então você pega 11 mais 11 dá 22, e aí são 50%. Mais 11 dá 40 milhões. O banco tinha que dar um lucro de 40, 45 milhões, né? Para poder dar o quê? R$1. Para poder dar R$1. Não, ele não vai dar isso, não é? A base acionária é um indicador de quanto poderá ser o dividendo. O Itaú, depois que ele aumentou significativamente a sua base acionária, que hoje, se me falha a memória, 7 bilhões de alguma coisa, ele diminuiu, ele reduziu. A Itaúsa, a base acionária dela, acho que é 8 ou 9 bilhões de ações. Então, ela precisa dar um lucro muito grande, ela precisa ter um crescimento muito grande, tá? Para poder remunerar bem. E eu também vendi as minhas ações da Itaúsa, porque a Itaúsa é uma holding, não é isso? E o melhor papel que ela tem na sua carteira se chama Banco Itaú. Só que aí ela começou a comprar ações de outras empresas que eu não achei um bom negócio. Por exemplo, ela andou se associando para comprar um negócio. Alpargata, CCR. Alpargata, sabe o que é alpargata? Chinelinho. Entendeu? Então ela comprou um produto de chinelinho. Não, mas ela fez uma parceria, se não me falha a memória, com uma empresa de distribuição de gás. E ela fez também uma parceria com a CCR, parece. Então eu achei que essas parcerias, porque tanto a Alpargata como a empresa que ela comprou de gás, como a CCR, eles pagam um dividendo pífio, tá entendendo? Então nunca irá aumentar o dividendo dela. Então eu peguei e vendi. Com isso eu comprei outras, é claro, né? Então fui substituindo. Hoje eu tenho uma posição boa de Vibra, né? Que eu tinha 3. Vibra, Cosan e Ultrapar. Então eu eliminei a Ultrapar, tá entendendo? A gente está aí atento, né? A uma possível, né? Que eu acredito que não vai se concretizar, porque eu acho que o pessoal da Dínamo não é burro, tá entendendo? De fazer a fusão com a Eneva, né? Porque a Eneva é geração térmica, né? Está todo mundo fugindo da geração térmica e ela quer. Então, o que acontece? A Eneva já tentou fazer parceria com a AES Brasil. Inteligentemente, os americanos falaram não. Ela tentou fazer uma parceria também com a Petróleo Recôncavo, né? Eles falaram não. Agora estão tentando com a Vibra. Então, o que acontece? A gente percebe que não é que eles querem fazer parceria. A gente percebe que eles querem se livrar desse abacaxi, tá entendendo? Então, o pessoal da Dínamo já falou, não, que não sei o quê. O meu conselho pro cara da Dínamo é o seguinte, vai e compra tudo que você pode pessoalmente da Eneva. Compra a Eneva pra você. Se você acha que é tão bom, mas não queira comprometer uma empresa que dá ótimos resultados, tá entendendo? O senhor vai votar contra essa fusão aí? Eu vou votar contra e vou falar contra também, né? E eu vou falar o seguinte, se for preciso, também eu quero falar com o pessoal, os membros do conselho, porque tem membros do conselho lá que tem, assim, o perfil dos acionistas minoritários, eu não sei muito simpático a ele, né? Tá entendendo? Eu comprei Vibra, não com a aspiração dela fazer uma parceria com a Eneva, né? Então eu acho que aqueles que querem fazer a parceria com a Eneva, compra a Eneva. E se enfia a Eneva até porque a Eneva, você sabe que eles compraram aquilo por R$1, né? Foi do Eike Batista. Era do Eike Batista. Então o André e o Caio B, que é o ex-dono do Unibanco, eles compraram aquilo por R$1, levaram o papel para 15, agora querem, tá entendendo? Se for por 50 centavos, talvez a gente... Não é? 50 centavos, mas mais do que isso não. Tá bom. Ô, Barsi, a gente estava falando aqui há pouco que o investimento orientado a dividendos, ele cresceu muito no Brasil nos últimos anos e tem dados que você consegue puxar da Bolsa que mostram isso. Então, o Banco do Brasil hoje é a ação que mais tem acionistas no Brasil, são mais de 1 milhão de acionistas. A Klabin, quando você pega o número dela em abril de 2022, ela tinha 250 mil acionistas. Agora ela tem mais de 600 mil acionistas. Mas o Banco do Brasil também foi outro papel que a gente sempre falou. Era justamente a minha pergunta. Quanto o senhor acha que o senhor é responsável por esse crescimento do investimento orientado a dividendos no Brasil? Não, eu não quero me considerar um responsável. E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo, não é isso? Então, eu acho que eu me sinto até feliz
por muita gente ter escutado o que eu falo. Porque, na verdade, faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E se for possível ainda eu compro um pouco mais. Mas é que não dá crise, o Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas lamentavelmente ele está melhorando os dividendos, né, melhorando o lucro e tal. É isso aí. Então eu sempre digo o seguinte, que 2 elementos muito importantes para o cidadão administrar são, primeiro, disciplina, segundo, paciência, que é o que se precisa para você desenvolver um projeto de renda mensal. Legal. Ô Barsi, quais foram os principais movimentos aí da sua carteira em 2023? Assim, o que você, se você vendeu alguma coisa, o que você mais comprou? Em 2023 e 2024, eu comecei a fazer uma substituição. Primeiro, eu vendi ações de uma empresa chamada Ultrapar, porque a Ultrapar passou a ter uma distribuição de dividendos mais assim, tímida, não é isso? Então eu desfiz a minha posição, porque eu tinha 3 posições do mesmo segmento, Vibra, Cosan e Ultrapar. Então eu eliminei uma, certo? E eu tirei, por exemplo, ações de uma empresa que praticamente paga um dividendo pífio, que é a Eletrobras ON. Eu tenho a Eletrobras PN, que é o que paga dividendo. Outro papel que eu tirei da minha carteira, que foi passando para outros, né, é a Sabesp, tá entendendo? Porque eu não acredito a Sabesp nesse preço, não acredito que ela possa ser um bom investimento nesse preço. Eu comprei Sabesp a 3, 4, 6, 7, 8 reais, aí sim. Mas, e o dividendo dela era melhor, porque o lucro também era maior. Agora o lucro diminuiu muito, o dividendo passou a ser pífio, tá entendendo? Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que equalizar as coisas de forma tal que você possa ter mais dividendos, tá entendendo? Dentro desse princípio. Mas aí você tirou então Sabesp, Eletrobras ON Ultrapar. E Ultrapar da carteira. E eu tirei também, eu já tinha tirado, que eu já tinha falado, eu tirei também Itaúsa, não é isso? E aí você tem colocado o que na carteira no lugar, Barsi? Eu tenho colocado Caixa de Seguridade. Eu só compro quando ela cai. E lamentavelmente não está caindo, né? A gente fica chateado, mas tudo bem. E por que você gosta dela, Barsi? Não é que eu gosto dela, eu gosto do setor seguro, né? Eu acho que a Caixa tem um potencial muito bom de consolidar essa empresa através do seguro que ela desenvolve, né? Todo financiamento de casa própria tem um seguro. Então eu interpreto que, como tem acontecido uma série de movimentos positivos na área imobiliária, eu acredito que ela deva performar bem. E ela está performando bem. Eu acompanho os resultados trimestrais, e os resultados trimestrais estão evoluindo bastante, né? Então eu tinha também um pouco de ações da BB Seguridade. Então a BB Seguridade custa 33, 34. Eu troquei uma por 3, tá certo? Então é isso aí. Dividendo você ganha em função de quantidade possuída, não de valor aplicado. Perfeito. Ô Barsi, com a Caixa Seguridade aí subindo, ficando mais cara, aí você tá de olho em alguma outra coisa? Não, eu principalmente, eu estou comprando agora a Caixa Seguridade e eu andei comprando também ações de uma outra empresa chamada Auren. Já fiz uma posição boa também. Hoje ela está 13,50 parece hoje. Só que agora em 2023, ela deu R$3 de dividendos, né? Então, mais de 20% de retorno. mais de 20%. Então, é uma das minhas rendas fixas. A Auren é uma da renda fixa, não é renda variável. Tá entendendo? Porque ela tem um monte de contrato de energia já vendida e tal, sempre vai. Não tem problema nenhum. E outra, ela tem um compromisso, né? Por exemplo, ela tem um compromisso, primeiro para distribuir dividendos para uma organização que tem no seu DNA receber dividendos, que é a Votorantim, e outro, um fundo de pensão canadense.